A Rússia está inconformada com o que a Ucrânia vem fazendo na ONU. Inclusive fala que tudo o que a Ucrânia vem fazendo na região de Bucha, aquelas supostas montagens, segundo Sergei Lavrov e segundo a Rússia, mostra o quão desumanos são os ucranianos. Enquanto, claro, a Ucrânia vai justamente pelo caminho oposto e fala que desumanos são os russos. Enquanto isso, esse momento, né, de conflito entre Rússia e Ucrânia já promove praticamente uma corrida armamentista muito similar ao que a gente viu na Guerra Fria, por exemplo, guardado suas devidas proporções, com o Japão anunciando aumento dos gastos militares, a Alemanha já tinha anunciado aumento dos gastos, e a aliança AUKUS agora tem os Estados Unidos, que é a liderança dessa aliança, desenvolvendo mísseis hipersônicos, visto que China e Rússia já estão muito à frente, pelo menos nesse tipo de armamento. O Peru está em um estado de exceção, inclusive com mortes e protestos seríssimos acontecendo no país, enquanto o Carlos França diz que a Rússia, nesse momento, Carlos França, que é um representante do Brasil no exterior, garante que a Rússia, nesse momento, atravessou a linha vermelha. Será que isso significa uma mudança na geopolítica brasileira? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. É baratinho, vocês não vão se arrepender. Contato comigo aí direto, professor. Semanalmente, aulas atualizadas, resumos mensais, além de um curso completo com muitos exercícios de Geografia para o seu bom desempenho. Tamo junto, pessoal? Então bora lá. Ó. Começando ainda, né, pela guerra de narrativas, como eu venho falando aqui para vocês. Só deixando claro, tá? Quem não viu na postagem na minha aba de comunidade, eu estou mostrando para vocês como meus 2 últimos vídeos, eles foram literalmente derrubados pelo YouTube. Eles foram desmonetizados. Além de toda a parte financeira, galera, é uma coisa que eu me preparo, faz parte também, eu conto com esse dinheiro, claro, para minha vida, etc. Mas tirando essa própria questão, você ter o seu vídeo desmonetizado, você entra no que a gente chama de shadow ban aqui no YouTube. Você para de ser recomendado, o seu canal para de crescer, e claro, meu objetivo nessa plataforma, além de informar, é conseguir espalhar também um pouco mais o meu conhecimento. Então, por isso que eu uso o Tananã, e infelizmente ainda não achei maneira melhor de eu conseguir fazer isso. Porque o YouTube é uma plataforma family friend, né? Então, se a gente começa a falar de conflitos, enfim, mostra algumas imagens, isso acaba afetando bastante o alcance do seu canal, tá bom? Então, infelizmente, é só por isso que eu falo, deixando claro aqui para vocês. Bom, as imagens de Bucha que eu mostrei para vocês nos últimos tempos, né, nos últimos dias, mostravam que imagens de satélites garantiam que foi a Rússia culpada. A gente tinha, por exemplo, a Rússia alegando que eram atores, que estavam fingindo, que atores se mexeram, segundo as mídias ocidentais, deixando bem claro isso, né? Na verdade, a questão, por exemplo, de verificação, viu que não era montagem, que de fato os corpos já estavam lá há bastante tempo, que tudo foi culpa da Rússia, mas o Sergei Lavrov, a Rússia como um todo, o Ministério da Defesa russo, ele mostrou como tudo já estava, mas mostrou sem evidências para isso, tá? Mas como tudo já estava preparado pelos russos, aliás, pelo mundo ocidental, para fazer esse teatro na ONU. Inclusive, já falou que assim que foram liberadas as imagens, os Estados Unidos já tinham um pacote de sanções prontos, assim como a União Europeia já tinha um pacote de sanções prontos, que já tinha sido tudo combinado com o Zelensky para pressionar ainda mais a Rússia. Ou seja, a Rússia está deixando bem claro, eles estão usando a Ucrânia como bode expiatório para conter o avanço da China e da Rússia nesse momento, tá? Por exemplo, algumas sanções que foram aplicadas agora foram as filhas do Putin, tá? Por que eles vão aplicar sanções às filhas do Putin? Porque, segundo os Estados Unidos, uma estratégia bem típica desses grandes oligarcas, inclusive o Putin, que é, enfim, né, um chefe de Estado bastante forte ali na Rússia, é você tirar um pouco dos seus recursos, do seu nome como pessoa física, e colocar através de empresas, através de filhos, por exemplo, em outros países. Tá? Então, por exemplo, a gente nem sabe exatamente qual é a fortuna do Putin. Por quê? Porque ele pode ter um dinheiro que está com ele, mas ele tem dinheiro em ativos em outros países, dinheiro, por exemplo, com os filhos, etc. Então, esse bloqueio é uma forma de você reduzir ainda mais o alcance que o Putin tem, por exemplo, a recursos financeiros. Bancos também foram sancionados, ou seja, as imagens que foram divulgadas de Bucha só aumentam ainda mais as sanções contra a Rússia. A Rússia falou que, apesar da Ucrânia estar alegando que é desumano, que foi feito tal, isso só mostra a desumanidade da própria Ucrânia,
que está utilizando a população civil, segundo a Rússia, foram atacados pelos próprios ucranianos para atrair a atenção da comunidade internacional em nome de uma causa meramente econômica, tá? Se é verdade ou não, deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Quem tá certo? Russos ou ucranianos nessa, tá? Enfim, difícil da gente saber. Uma nova corrida armamentista, ela vem acontecendo, e aí eu cito para vocês, por exemplo, hoje o Japão, que externou bastante preocupação em relação ao seu poder bélico. Em geopolítica, a gente vive uma influência geopolítica internacional através do soft power, que é a influência econômica, e a influência cultural. Convenhamos que o Japão é gigante no soft power, tem aí um dos maiores, os 5 maiores PIBs do mundo, tem um monte de indústrias transnacionais, o seu papel cultural, por exemplo, nos animes, produções, culturais, eventos, é gigantesco. Então o Japão é uma baita potência geopolítica no soft power. Mas desde o final da Segunda Guerra Mundial, inclusive prevista em Constituição, o Japão ele não pode se armar para grandes guerras, por exemplo. O Japão só pode se armar para questões de defesa. Só que no momento pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiou o crescimento econômico japonês através do Plano Colombo, só que algumas das perspectivas, algumas das exigências que os americanos faziam para emprestar esse dinheiro, esse financiamento da reconstrução do Japão, era justamente não investir em nada bélico e em armamento. Ou seja, os Estados Unidos queriam, à época, que tanto a Europa, que recebeu a ajuda do Plano Marshall, quanto alguns países asiáticos, inclusive o Japão, que receberam a ajuda do Plano Colombo, que eles tivessem uma dependência militar muito grande frente aos americanos. E convenhamos que deu certo. Hoje o Japão, por exemplo, tem o seu vizinho ali, a Coreia do Norte, que é um minúsculo economicamente, mas que fala mais alto, que grita mais alto que os japoneses, porque belicamente eles são muito mais poderosos que os japoneses. Então os japoneses nesse momento, pelo conflito, perceberam que não dá para ficar dependendo somente do armamento americano, do exército da OTAN, coisa que o valha, e vão despender mais recursos financeiros, principalmente porque existem disputas, por exemplo, com a China, disputa por ilhas, por exemplo, com a China. A Coreia do Norte é uma grande potência nuclear, por exemplo, e faz fronteira também com o Japão, que é um inimigo geopolítico. Então o Japão, assim como a Alemanha já tinha feito, que passou pela mesma questão também, foi um derrotado da Segunda Guerra Mundial, recebeu dinheiro e não investiu em exército, e sempre dependeu muito dos americanos, já anunciou que vai aumentar sim os seus gastos militares. Até o próprio Estados Unidos. A gente teve a formação no ano passado de uma aliança militar chamada de AUKUS, que é a inicial de AU, Austrália, UK, United Kingdom, ó, meu inglês britânico aqui, e AUKUS, US, de US, né, que é United States. Ou seja, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, eles se uniram para fazer uma aliança militar, principalmente para conter, para uma participação mais efetiva no Mar Índico-Pacífico. Coincidentemente, regiões de grande atuação da China e da União Soviética, da Rússia, né? Botando um pouco passado, né? Da Rússia. Galera, entendam os dois pesos, duas medidas. Se a China fizesse uma aliança militar com a Venezuela e com, sei lá, Cuba, uma aliança militar para vistoriar o mar da Califórnia, você acha, por exemplo, que os Estados Unidos estaria tudo bem com isso? A China falou, Estados Unidos, essa postura que você está adotando é uma postura que se assemelha muito a uma Guerra Fria. Não, você está fazendo com que haja uma distensão da paz regional no Oceano Índico-Pacífico. Inclusive, a AUKUS, ela despendeu, por exemplo, submarinos, por exemplo, de combustíveis nucleares para fazer vistorias, para ver como que a China está se localizando. O mar do Oceano Índico-Pacífico hoje é o mar mais movimentado do mundo. E existem ilhas de disputas, existem passagens, por exemplo, que a China alega, que são passagens regionais da China. Então, para acontecer esse avanço, foi firmado o AUKUS. A Austrália tinha tido um entreveiro ali, né, muito forte com a China, por ter criticado a postura da China durante a pandemia e tal. Então, a Austrália, ela foi ainda mais para o lado do mundo ocidental e aceitou fazer parte dessa aliança militar. Os Estados Unidos, nesse momento, está desesperado, porque em relação a armamento, por exemplo, de mísseis hipersônicos, Rússia e China já fizeram testes muito mais avançados que os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a lançar, por exemplo, fazer testes mais efetivos agora, está participando agora, e lançou uma aliança junto com a AUKUS também de investimento na capaz de mísseis hipersônicos. Tem dificuldade, por exemplo, de ser captado por sistemas de mísseis antiaéreos. É uma tecnologia inovadora que você pode, entre aspas, usar e não seria tão condenado como se usasse uma arma nuclear.
Entende a situação? Então, por isso que os Estados Unidos está investindo mais pesado nesse setor. A gente está atravessando agora uma corrida armamentista. Pô, Alemanha e Japão é muito sintomático, tá? Bem sintomático. Hoje, o nosso representante das relações exteriores brasileiro, o Carlos França, ele participou de uma reunião aqui no Brasil, externando que por tudo que a Rússia fez na região de Bucha, ou seja, tá vendo, até o Brasil está mudando o seu posicionamento, a Rússia cruzou o limite. Ou seja, a gente vai ter que tomar algumas medidas mais fortes contra a Rússia. A grande questão é que no mesmo pronunciamento que o Carlos França mostrou que o Brasil, a Rússia cruzou a linha vermelha, segundo ele falou também que as sanções contra a Rússia, elas são super exageradas, porque elas não prejudicam a Rússia, elas prejudicam o mundo, porque a Rússia vai exportar menos trigo, vai exportar menos gás, vai exportar menos fertilizante, vai exportar menos petróleo, consequentemente, você tem uma disparada do preço de todos esses produtos, que são produtos básicos para a economia mundial. Ou seja, você afeta a Rússia, mas principalmente o mundo. Então eu queria fazer uma pergunta, né? Se a Rússia passou da linha vermelha e supostamente tem que tomar medidas mais fortes contra a Rússia, se não são através de sanções econômicas, quais medidas poderiam ser tomadas contra a Rússia? Pelo menos do lado brasileiro. Lembrando que o Brasil está tentando adotar uma política de em cima do muro. Criticamos as sanções, criticamos punições, por exemplo, que a Unicef fez contra a Rússia, mas ao mesmo tempo nas resoluções da ONU, votamos contrários à Rússia. O Carlos França agora criticando a Rússia. Mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro, por exemplo, ele não faz grandes participações, não apoia nem os Estados Unidos, a Ucrânia, né? Também não apoia a Rússia, vai tentar fazer em cima do muro. Então, cruzamos a linha vermelha. Isso vai representar algum tipo de mudança geopolítica? Eu, particularmente, pelo histórico do Brasil e pelo posicionamento atual, tanto das relações exteriores como do nosso chefe de Estado, penso que não. Vai continuar com essa política de em cima do muro. E para finalizar o nosso vídeo aqui, a questão do Peru, né? Por exemplo, quem é flamenguista, eu não queria muito falar de futebol, embora minha camiseta denuncie um pouco para qual time eu torço, mas não quero comentar sobre o assunto, tá? Me zoarem no comentário, eu vou excluir o comentário, brincadeira, não vou, tá? Mas tô um pouco triste, chateado, mas voltando aqui ao vídeo. Inclusive, tem até um entreveiro, por exemplo, porque o jogo do Flamengo tem que ser adiado, porque o Peru estava com toque de recolher. O que está acontecendo no Peru? A gente tem um presidente ali chamado de Castilho. Ano passado, o Peru teve eleições, e eleições que elas foram muito polarizadas, né? Novamente, entre uma direita muito forte, que era Keiko Fujimori, parente, né, neta do Alberto Fujimori, ex-ditador peruano, e do Castilho, que é um cara aí de esquerda, uma esquerda mais marxista. Inclusive no Peru, que é um país bastante conservador, a esquerda não tem muito essas pautas progressistas, defesa do movimento LGBTQIA+, casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo gênero, etc., isso são pautas mais progressistas. Lá é uma esquerda mais marxista da coisa, mais luta de classes mesmo, tá? E ele foi eleito. Mas não porque, nossa, a galera é muito marxista lá. E sim porque ele chegava na Keiko Fujimori uma manutenção de casos de corrupção. Porque o Peru é um país que tem muito intrínseco, né? Galera, você pega os últimos presidentes, todos, ou estão presos ou estão mortos, tá? Por quê? Porque iam ser presos e se mataram antes de serem mortos. Ou seja, a situação é caótica no Peru. Inclusive com ligações com a própria Odebrecht. A gente exportou corrupção pro Peru, viu? Nós, Brasilzão. Tá bom? E aí o que acontece? O Castilho, então, foi eleito com essa plataforma de combate à corrupção, um cara mais sério e tal, apesar, né, das suas posições políticas mais à esquerda, mais à esquerda do que a população peruana queria naquele momento. Começou o governo, começaram alguns casos de corrupção, trocas ministeriais, e o Peru, não dá para esquecer que foi o país que mais sofreu de todos, com a Covid-19, pelo menos assim, se for pegar a cada 1.000 habitantes, né, por habitante, é o país que mais sofreu, e a crise econômica, ela se agrava bastante, tá? Para piorar ainda mais a situação, esse conflito no mundo e a própria inflação mundial vem causando o aumento do preço dos combustíveis, não só no Brasil, mas também no Peru, e também o aumento do preço dos alimentos, graças aos fertilizantes que também são importados. Os fertilizantes estão mais caros nesse momento. E a inflação que atinge os mais pobres, principalmente. E aí a população mais pobre começou a reduzir o seu poder de compra, começou com manifestação dos caminhoneiros, que paralisaram. Com os caminhoneiros paralisando, afetou ainda mais a logística de distribuição de produtos, aumentando ainda mais a inflação, e começou uma mobilização social. Protestos que causaram, inclusive, de maneira violenta, mortes no Peru. Por isso foi decretado o estado de sítio, né, o estado de emergência ali no Peru,
e o toque de recolher, que afetou, inclusive, o jogo do Flamengo, tá bom? O Flamengo acabou ganhando, né? Mas enfim. Professor, e o Castilho, o que ele vai fazer para resolver a situação? Ele anunciou que vai aumentar o salário mínimo em 10% e, além de tudo, vai reduzir os impostos em cima dos combustíveis. Tem que dar dinheiro e abaixar imposto. É isso aí, Castilho. Galera, o segredo, ó, dinheiro não nasce em árvore. Até concordo, de novo, né? Pô, tá numa situação emergencial? Vai lá, aumenta o salário mínimo e você reduz, por exemplo, os impostos. Da onde que vai sair esse dinheiro? Da impressão de mais papel moeda, gerando inflação, ou seja, tirando o poder de compra de todo mundo, emitindo títulos da dívida pública, que é ao empurrar o problema com a barriga, ou você vai aumentar os impostos em outros setores? De algum lugar vai ter que sair o dinheiro. Então, por mais que seja uma medida populista a curto prazo, se o Peru não se reestruturar economicamente, combater os casos de corrupção, se tornar um país mais atrativo para os investidores estrangeiros, e aí sim gerar valor, crescimento econômico, sinto muito, mas os protestos não vão acabar com medidas populistas de aumento do salário mínimo e redução dos impostos. A Venezuela também, galera, sempre aumenta o salário mínimo. E aí, isso está combatendo a crise econômica no país? Acho que não muito, né? Beleza, pessoal? Deu para entender todo esse contexto aí do dia de hoje? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.